de Hebreus capítulo 9, versículo de 1 ao 5. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o lugar chamado Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha um maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Amados irmãos, a aula de hoje precisa de muita atenção, onde nós vamos tratar sobre os elementos do culto na antiga e na nova aliança, onde o escritor aos Hebreus é especialista em tipologia bíblica, onde ele vai mostrar exatamente os dois lugares. Atenção! Na antiga aliança, Antigo Testamento, nós temos a cruz e temos o Novo Testamento. Nós tínhamos 3 lugares, certo? Nós tínhamos 1, 2, 3. Vamos fazer o desenho? Tabernáculo de Moisés. Nós tínhamos lugar Santo dos Santos e o lugar santo. Aí nós tínhamos na parte externa a bacia e o altar de sacrifício. O autor aos Hebreus, ele vai mostrar que os elementos do culto da nova aliança, ele mostra que há um culto divino e um santuário terrestre. Isto mostra que o culto, ele tem 2 sentidos, que é exatamente um culto divino e um tabernáculo terreno. Então eu posso ver aqui o autor aos Hebreus mostrando exatamente a parte celestial onde funciona o culto, onde Deus está sentado e 24 anciãos ao redor do trono. E quando se mostra um santuário terrestre, ele vai mostrar 2 lugares, no versículo 2 e no versículo 3, e diz que o primeiro que havia o candeeiro, olha aí, o primeiro que havia o candeeiro, ele está mostrando esse lugar aqui, ó, o primeiro. Aí eu lhe pergunto, o primeiro lugar era o lugar santo? Não. O primeiro lugar era o átrio. Mas o autor aos Hebreus, ele começa a mostrar que o lugar santo é o primeiro. Interessante. E diz que o segundo é o Santo dos Santos. Presta atenção aqui. Essa aula precisa bastante cuidado. É uma aula técnica, é uma aula onde nós vamos ver o que o autor aos Hebreus está realmente nos querendo mostrar. Então veja, meus irmãos. Ó, eu tenho 1, átrio. 2, lugar santo. 3, Santo dos Santos. Só que o autor aos Hebreus, ele elimina essa parte do átrio, ó. Essa parte aqui do átrio. Ele elimina o altar de sacrifício, ele elimina a bacia. Ele só vai falar desses 2 lugares. Presta atenção, ele vai falar do lugar santo e do lugar Santo dos Santos. E coloca agora como primeiro o lugar santo. Mas era o átrio. Então vejamos aqui, ó. Eu tenho aqui, atenção. Ó. Eu tenho aqui, vamos lá. 1, 2, 3. Tabernáculo de Moisés. Certo? Aí veja, meus irmãos, ó. Tabernáculo de Moisés, 3 lugares. O autor aos Hebreus, ele já eliminou o átrio. Ficou o lugar santo
e o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. Lugar santo e o lugar santíssimo. Aí eu tenho dois lugares na visão do escritor aos Hebreus. Eu tenho dois. Ele vai dizer que esse aqui é o lugar santo, que seria o átrio, ó, passou, olha, o 1 deixou de existir. O 2 agora será o 1. O 3 será o 2. Presta atenção, é importante isso aqui. Então, o lugar santo, na visão do escritor aos Hebreus, ele agora passa a ser o primeiro. E o lugar santíssimo, que era o terceiro no tabernáculo de Moisés, ele passa a ser o segundo. Por quê? Porque ele diz que esse aqui foi derrubado. Derrubado. Ele está esperando na visão... Irmão, o escritor da carta aos Hebreus é muito profundo em termos de tabernáculos, tanto terreno como celestial. Há uma profundidade imensa que dá a entender que ele recebeu essas visões diretamente do Senhor. Ele teve um contato direto com Deus e recebeu das mãos do Senhor. Como Paulo disse, o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Então ele vai mostrar que esse lugar santo, ele passa a ser o primeiro, certo? E o lugar santíssimo, que era o terceiro, ele passa a ser segundo, ó. Tô só repetindo aqui essa parte aqui, ó, certo? Ele diz que ainda existe um lugar para ser derrubado. Pode ler a carta aos Hebreus, capítulo 9, que é exatamente esse lugar aqui, ó. O lugar santo, ele precisa ainda ser derribado. Por quê? Porque só vai ficar na visão do escritor aos Hebreus um lugar chamado Santo dos Santos. Se eu ainda tenho dois lugares, eu ainda tenho um impedimento. Aqui eu tinha dois impedimentos. Dois. Agora eu só tenho um impedimento. Aí então ele vai dizer que enquanto o lugar santo estiver de pé, eu não posso estar no lugar santo dos santos. Então, no arrebatamento da igreja, é importantíssimo isso aqui, irmãos. Esse lugar aqui vai ser derrubado. Lugar santo. Vai ficar só um santo dos santos. Ó, só um lugar. Era 1, 2, 3. Foi derrubado 1. Ó. Aí ficou 2. Vai ser derribado mais 1. Vai ficar só Santo dos Santos. Era exatamente, ó, o lugar chamado Nova Jerusalém, aonde diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, aonde nós chegamos. Chegaste. Por quê? Porque nós estamos indo embora. Isso aqui é muito tremendo, irmãos. Nós estamos indo embora. Ó. Então, há uma nave, um foguete, aonde vai ser queimado seus combustíveis, certo? E essa parte aqui vai chegar na sua órbita, tá certo? O que é isso? É que quando essa parte que há o combustível for exatamente queimando, vai se soltando, ó. Eu tenho a primeira parte, tenho a segunda parte e tenho a terceira parte. Então, esse vai ser derribado, esse vai ser derribado. Só vai ficar uma parte. Então, eu tenho exatamente o quê? Essa parte aqui, ó, que é a que vai chegar na órbita, que vai chegar no seu lugar, que vai chegar exatamente no lugar aonde Deus preparou. Meu irmão, Jesus falou em João 14, vou para o Pai, porque vou preparar lugar. Ó o lugar, João 14, vou preparar lugar. Então, aqui começa a nossa aula.
mostrando exatamente que o escritor aos Hebreus, ele confirma todas as nossas aulas anteriores, quando nós falamos sobre o Éden, quando nós falamos sobre o altar de Deus, quando nós falamos sobre exatamente o trono de Deus. Ou seja, um único lugar, o céu, o trono de Deus, o único lugar na terra que foi dado ao homem, o jardim do Éden, o Éden. Então, nós vamos mostrar exatamente o que o escritor aos Hebreus está nos ensinando. Isso aqui é muito maravilhoso aprender, irmãos. Ó, nós estamos aprendendo que há um culto divino, e um santuário terrestre. Ó, santuário terrestre. Ele mostra que essa parte aqui, ó, que é exatamente, presta atenção aí, eu posso ler exatamente aonde? Vamos mostrar aqui. Nós vamos mostrar um texto bíblico que está exatamente em Hebreus, onde nós estamos tratando da nossa lição 9:23. Vamos ler aqui? De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, atenção, as figuras no céu. Aí ele vai mostrar que essa figura no céu tem a sua realidade na terra. E vai mostrar que quando as figuras estiverem na terra, a realidade está no céu. Então, nós vemos exatamente aqui, ó, por exemplo, as figuras. Como é que eu posso ver isso aqui, ó? Ó, vamos lá? Eu tenho figura, eu tenho realidade. Vamos mostrar aqui, ó. Eu tenho figura, eu tenho realidade. Então, Hebreus 9:23 vai me mostrar quando a figura estiver na terra, a realidade está no céu. Presta atenção. Ela vai me mostrar quando a figura estiver no céu, a realidade estará na terra. Certo? Então vamos ver aqui, ó. Eu posso ver que quando a figura estiver na terra, que figura é essa? O candeeiro é uma figura. Qual é a realidade do candeeiro? O Espírito Santo. Então, eu tenho o Espírito Santo como a realidade exatamente de quê? Quando ele está no céu, o que foi colocado na terra foi candeeiro. Aonde? Tabernáculo de Moisés. Então, na terra eu tenho uma figura da realidade, que é o Espírito Santo que está no céu. Quando o Espírito Santo foi enviado para a terra, certo? Então a realidade, ó, a realidade agora está onde? Na terra. Então, quando a realidade estiver na terra, isto é, o Espírito Santo foi enviado a nós. Isso aqui é muito forte. Deus colocou no céu, ó, figuras, candeeiros. Vocês podem ver isso no livro do Apocalipse. Quando o Espírito Santo foi enviado à terra, Deus colocou no seu trono candeeiros, figura da presença do Espírito Santo que está em realidade na terra. Aí o escritor aos Hebreus vai mostrar exatamente em Hebreus 12:27, que fala da mudança das coisas que são móveis, que são as figuras, para que as imóveis, que são as reais, permaneçam. Então, Deus trabalha desde a antiguidade, desde o começo, com representatividade.
Quando a realidade está no céu, a figura está na terra. Quando a realidade está na terra, a figura está nos céus. Por isso que no céu as figuras são consagradas e na terra as figuras são santificadas. Então nós podemos ver, meus amados irmãos, exatamente o quê? Que o local que Deus reservou para todos nós, exatamente, é um lugar chamado céu, a Nova Jerusalém. Por quê? Porque o culto ainda está funcionando. Presta atenção. O escritor aos Hebreus diz que precisa um lugar desse cair. Eu tenho o primeiro e tenho o segundo. Vamos ler de novo. Hebreus 9:1. Precisa muito cuidado para nós entendermos aqui. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, novamente, em que havia o quê? O candeeiro. Então, nesse primeiro aqui, vamos fazer maior aqui no primeiro? Vamos lá. No primeiro, vamos pagar aqui para ficar melhor, viu? Ó. Leia aí, versículo de número 2. Porque o primeiro que havia o candeeiro, olha aqui o candeeiro, vamos lá, candeeiro, a mesa, e também é chamado de santuário, presta atenção. Mas o segundo, depois do véu, que é esse aqui, ó, nós temos um véu aqui que separa. Esse aqui é o primeiro. Mas um segundo, depois do véu, que se chama Santo dos Santos. Ó, Santo dos Santos. Esse aqui é o lugar santo. Lugar santo. Esse é o Santo dos Santos. Qual é as peças que tinha aqui? Leia aí na sua revista. Hebreus 9, versículo de número 3. Mas depois do segundo véu, ó, do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha o incenso de ouro, ó, o incenso de ouro. Qual era a outra peça que tinha? E a arca do concerto. Tá aqui a arca do concerto, que tinha os querubins, ó, certo? Que tinha os querubins. Então, o que é que eu posso ver aqui? É que houve uma mudança, irmãos. Porque o autor aos Hebreus, ele nem coloca a bacia e nem coloca o altar de sacrifício. Por quê? Porque isso aqui, na visão do escritor aos Hebreus, isso aqui já aconteceu. Nós aceitamos a Jesus no altar de sacrifício, nós fomos batizados nas águas, certo? Esse foi o primeiro passo, aonde estava no átrio. Então, no átrio eu tenho o altar de sacrifício e a bacia, aonde eu aceito a Jesus Cristo como meu salvador pessoal e sou batizado nas águas, tipo da bacia com água de cobre. Aqui é a bacia de cobre com água. Aí aqui eu tenho exatamente a crucificação, tipo de aceitar a Cristo, e tenho a bacia, tipo do batismo nas águas. O que é isso? É que o escritor aos Hebreus, ele diz que esse lugar aqui já caiu. O que é que já caiu? O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, ele diz que é impossível que uma vez nós que já recebemos a Jesus, fomos regenerados, nós participamos do Espírito Santo, nós participamos da palavra, da oração, do ministério, é impossível que nós retorne de novo, porque isso se chama apostasia. Se nós negarmos o átrio, o que ele fez por nós, nós estamos nos apostatando. Isso mostra que nós temos que prosseguir para o alvo.
da nossa salvação, que é exatamente o céu, onde tem exatamente as nossas coroas de glória, de honra, exatamente da vida, da incorrupção. Então nós temos que avançar. E se nós, de uma vez salvo, se nós não avançarmos e se negarmos as verdades de Cristo, nós não seremos salvos. Jamais, porque uma vez negando a fé que Cristo já morreu por nós, é impossível que ele venha morrer de novo em nosso favor. O que é que acontece? Nós somos condenados por quê? Porque nós negamos a fé. E a fé, uma vez crendo em Cristo, ela precisa da manutenção. O que é isso? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, no candeeiro. Nós precisamos comer pão todo dia, na ceia do Senhor. O que é todo dia? Porque a igreja do Senhor está em toda parte da terra. Isso mostra que a igreja, ela participa todo dia. A igreja que está em toda parte na terra, ela participa todo dia do pão. E ela participa todo dia do Espírito Santo. Ela é cheia do Espírito Santo. E também ela come na mesa do Senhor. Então, mesa do pão, da proposição, representa a ceia. E o candeeiro representa ser cheio do Espírito Santo. Então, na visão do autor aos Hebreus, isso aqui ainda está acontecendo na terra. Ó, um culto divino e um tabernáculo na terra, terrestre. Então, essa parte aqui, ó, precisa ser cumprida. Isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. Quando Jesus vier, nós na terra deixaremos de cear e deixaremos de ser cheio do Espírito Santo na terra. E nós vamos estar no céu, aonde nós vamos participar da verdadeira mesa. Onde Jesus falou que nós vamos estar na mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó. Exatamente aonde o Senhor disse: beberei convosco de novo no reino de meu Pai. Isso é a realidade da figura que está acontecendo na terra. Por isso que o autor aos Hebreus diz que se esse lugar ainda estiver de pé. Por quê? Porque tem a fé ainda. Esse lugar aqui ainda precisa da fé. Porque a fé, o que é a fé? Nós estamos exatamente considerando esses atos e todos os dias nós estamos repetindo na terra, ser cheio do Espírito Santo, buscar a presença de Deus ainda na terra, mas nós temos um véu. Nós ainda precisamos do arrebatamento, onde nós teremos a nossa glorificação exatamente no céu. Então, o escritor aos Hebreus vai mostrar que nós estamos repetindo na terra exatamente a mesa e o candeeiro. Nós estamos repetindo sempre, todos os dias, aqui. Isso ainda está no nosso caminho, que é a manutenção da fé. Quando chegar o fim da vossa fé, aí nós teremos a realidade aqui, ó, que é o Santo dos Santos, onde estaremos no céu para sempre. Então, o escritor aos Hebreus diz que se esse lugar ainda estiver de pé, a igreja ainda não foi arrebatada. Esse lugar aqui ainda está de pé. O Santíssimo, o real, o lugar verdadeiro, que não é figura. Ainda nós estamos na figura. Porque o que é e o que há de ser ainda há de ser manifestado. E seremos conforme o corpo de Jesus. Então ainda estamos na cópia, ainda estamos no modelo, ainda estamos no exemplo. Chegará a perfeição. Essa perfeição é a nossa realidade futura, que estamos aguardando Jesus Cristo, nosso Senhor
e Salvador. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vejamos aqui. Então, o escritor aos Hebreus, ele não põe o átrio. Pode olhar aí na sua revista, capítulo 9. Ele não põe o átrio, que tem a bacia e o altar de sacrifício. Então, ele não põe isso aqui. Ele mostra que precisamos manter-se no lugar santo com a fé. Não fazer agravo ao Espírito Santo e santificar-se. Ter a nossa mente purificada, a nossa consciência limpa, porque assim, ela sendo purificada, ela não tem culpa. Se ela não tem culpa, ela não entra no juízo final. Ela já está guardada em Deus para entrar no Santo dos Santos, na volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o autor aos Hebreus, ele vai mostrar que antes eram 3 lugares, mas agora só tem 2 lugares, que no final só será um lugar. Ele mostra que o primeiro caiu, falta cair mais um lugar, porque eu tenho aqui, ó, lugar santo, lugar santíssimo, o átrio já se foi, então ficou exatamente o lugar santo como o primeiro, o 2 passou a ser o primeiro, e o 3 passou a ser o segundo, que é o Santo dos Santos. Quando um for derribado, ficará só um lugar, por isso que é o único, real, verdadeiro, esse lugar Santo dos Santos. Então, o autor aos Hebreus, ele mostra exatamente o que mais? Ele está falando de um tabernáculo celestial. E que a primeira parte, ele fala do tabernáculo celestial como a nossa morada. E ele fala que essa primeira parte já foi cumprida nas nossas vidas. Ele está falando para crentes em Cristo. Então ele está falando para crente. E ele mostra que nós estamos vivendo ainda em figuras. Nós estamos vivendo em figura na mesa e ainda também estamos vivendo em figura quando nós estamos participando do Espírito Santo ainda na terra. Estas são as figuras que no arrebatamento esse véu será eliminado e nós estaremos com ele para sempre no lugar santo dos santos. Então, o autor aos Hebreus, ele vai mostrar que Deus, ele mudará essas coisas aqui, que são móveis, para a realidade, que são imóveis, certo? Ele vai tirar as figuras que estão na terra para trazer nós a nossa própria realidade, que é no céu, aonde nós estaremos com Cristo. Então o autor aos Hebreus, ele vai falar exatamente de um tabernáculo celestial sem o átrio. Então essa parte ele não fala mais. Por quê? Porque uma vez nós já participamos de Cristo, é impossível que nós sejamos novamente renovados. Infelizmente, as pessoas que aceitam a Cristo, depois se batizam nas águas, eles querem retroceder. Eles procuram, infelizmente, quando vai para Jerusalém, naquelas caravanas, eles querem ser novamente rebatizados. Eles querem negar o batismo que aconteceu na sua própria igreja, naquele tanque batismal, mostrando que ele é fraco na fé. Mas se o pastor dele também foi para Israel e se batizou nas águas, por quê? Para chegar na igreja e dizer, eu fui batizado assim como Jesus foi. Se ele já foi batizado nas águas uma vez quando aceitou a Jesus Cristo, quando ele estava nos bancos, quando foi o princípio da sua fé, quando foi exatamente o seu primeiro amor, e agora ele se batiza de novo nas águas do Jordão, só para dizer que foi batizado, assim como Cristo foi, ele também é fraco. Por quê? Porque nós não podemos negar o que Jesus já fez por nós. Nós não podemos negar
que Deus já fez por nós. Então, meus amados irmãos, sejamos inteiramente com a nossa fé viva no sacrifício de Cristo. E que uma vez nós sendo lavados com água limpa, quem crê e for batizado será salvo. Nós estamos aguardando a bendita volta, o retorno de Cristo, para nos levar para o Santo dos Santos. Nós jamais podemos regressar, voltar atrás, porque isso é fraqueza, isso é retrocesso, isso é judaísmo. Que Deus nos dê uma inteira fé. Amados irmãos, o autor aos Hebreus, ele vai falar também que nós estamos próximos da realidade e que as barreiras estão caindo. Por quê? Porque se eu tenho o átrio, eu tenho o lugar santo e o lugar santíssimo, as barreiras estão caindo, porque essa parte já foi. Nos dias do escritor aos Hebreus, ele diz que esse lugar ainda está de pé. Esse aqui já caiu. Esse ainda está de pé. Então aguardamos o Santo dos Santos, porque ainda estamos na terra. Ainda estamos participando da mesa e do candeeiro. Estamos participando ainda como figuras. A nossa realidade será imortalidade, incorrupção. Nós teremos isso quando chegarmos no lugar Santo dos Santos, que é o nosso real lugar. Deus tem nos prometido esse caminho de volta, porque está escrito em Hebreus 12, 22 a 24. Nós chegaste ao Monte Sião, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Então, amados irmãos, o escritor aos Hebreus está mostrando que o átrio já se foi. E que o culto em breve será transferido da terra para o lugar santíssimo. Em breve o culto será transferido. Por quê? Porque se o primeiro ainda estiver de pé, ou seja, indo todo dia para a igreja, buscando o Senhor todo dia nessa terra, se esse lugar ainda estiver de pé, então ainda há uma barreira para ser quebrada aqui, ó, para chegarmos ao Santo dos Santos. É isso que o autor está mostrando. Se esse lugar ainda estiver de pé, então nós estamos mostrando nesta hora que é preciso compreender que o primeiro lugar já caiu, o segundo ainda está de pé, mas será para o arrebatamento da igreja, e depois nós seremos transformados aqui, quando Jesus voltar e nos levará para o lugar santo dos santos.